Olá pessoal, bem-vindo a mais um Entre Amigos, o lugar onde a gente aprende juntos sobre o amor de Deus. Eu sou o João. E eu sou o Pitu. Estamos dando continuidade ao estudo do livro de Deuteronômio. E hoje vamos estudar o estudo de número 11 do trimestre. Como você sabe, a gente acompanha a lição da Escola Sabatina da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E se você vem nos acompanhando a cada semana, você percebeu que a gente pulou o estudo número 10, né? Como vocês sabem, nós não somos teólogos, essa não é a nossa profissão, nós não somos pastores, nós somos profissionais liberais, o João é gerente de projeto, eu trabalho em RH, e às vezes, com viagens, aqui e ali, as coisas acontecem, então a gente, de certa forma, pede desculpa por ter pulado uma semana, mas estamos aqui de volta porque a gente gosta desse ministério, a gente curte esse trabalho, a gente curte que vocês também vêm e participam, fazem perguntas, e se você está gostando desse projeto aqui, curta os vídeos ou subscreva para receber a notificação para toda semana. Normalmente a gente tenta colocar no sábado, às vezes vai no domingo, para que você possa estudar e ter um resumo da forma como a gente interpreta. E como a gente vem falando já desde o início, né? Desde o livro de Isaías, que a gente sempre achou o livro difícil, depois quando veio o Deuteronômio a gente puxou os cabelos e agora o que a gente vai fazer? Mas esse livro tem se demonstrado um livro maravilhoso e um livro básico, totalmente básico para o restante da Bíblia. E é justamente o estudo dessa semana que fala Deuteronômio em escritores posteriores. E é o que a gente vai estar debatendo e explicando, mas por quê? Por que tantos outros escritores fazem referência ao Deuteronômio? O que tem esse livro de tão especial? Né? É muito bonito isso aí. E a Bíblia, né, Bito, ela é cheia de referências em cadeia, né? Hoje a gente se maravilha com a internet, que a internet tem vários links para você clicar de um lugar para o outro, mas a Bíblia foi a primeira internet que existiu, né? A Bíblia, se você olhar um verso, você vai ver que ele tem referência com o outro. Jesus citou Deuteronômio cita o Êxodo cita a criação. Quer dizer, o livro de Deuteronômio tem essa importância porque ele é uma das fundações da Bíblia, né? Que conta a história dos 10 mandamentos. De como Deus, da analogia aí de falar da internet, hein? É uma internet mesmo, né? Então, o que acontece? O Deuteronômio é uma história onde Moisés está refletindo a experiência que ele teve com o povo de Deus quando ele foi usado para tirar o povo de Deus do domínio de Faraó, teve aquelas manifestações milagrosas do poder de Deus, teve a revelação da lei de Deus, da lei santa de Deus para Moisés, e aí Moisés capturou aquela lei, fez uma aliança com o povo, e agora a gente está refletindo com Moisés para a segunda geração dos israelitas, para quando eles entrarem na terra de Canaã, eles não cometerem os primeiros erros da primeira, né? Agora, aqui é curioso é que nessa lição ele vai bem para frente, né? E fala sobre vários outros reis e profetas lá para frente, séculos depois, né? Fala de Daniel, Jeremias, fala de Josias, que foi um rei. E é impressionante ver como Moisés profetizou coisas que aconteceram. Quer dizer, Moisés não, na verdade Deus profetizou através de Moisés, né? Lição anterior que a gente viu que falou assim, ó, quando vocês forem lá para a terra de Canaã, vocês vão esquecer de mim, vocês vão esquecer das minhas leis, né? Então, a gente vê, por exemplo, em 2 Reis 2:22, a história de Josias, que é uma história tremenda, um dos melhores reis de Israel. Ele era rei há 18 anos. O que aconteceu com ele, Vitor? Olha só, Josias ele começou a ser rei quando tinha 8 anos de idade. Né? A gente não vai entrar em detalhes da história dele, mas ele reinou por 31 anos. E olha só, com 8 anos ele começou a reinar, e teve uma época que eles iam reformar a igreja, então ele mandou os sacerdotes ir lá no templo, falar, junta ouro e prata para a gente pagar os trabalhadores da reforma no templo. Então, quando eles estão lá, olhando, bilhotando, fuçando nas coisas, olha só, o que eles acham? Eles acham o livro das leis, ou seja, eles encontraram o livro de Deuteronômio, 18 anos já do reinado dele, né? A gente estava debatendo antes, o que você falou sobre isso, João? Imagina. Isso é como se o presidente fosse presidente. Imagine o John Biden, presidente dos Estados Unidos, aí depois de 3 anos e fala, descobri que tem uma Constituição que eu tenho que seguir, né? Imagina uma coisa dessa, um presidente de 18 anos, e o cara fala, descobri a Constituição. É um negócio impressionante. Impressionante. Mas o mais impressionante também, que daí foi, que mostra o caráter de Josias. A gente sabe, o povo de Israel teve vários reis, uns bem maus, outros bem pior ainda, que queriam nada com nada, mas ele se interessou e ele falou, vamos ver o que é isso aqui. Então leram para ele e ele ficou impressionado, olha só, ao ouvir
pela primeira vez a leitura das exortações e advertências registradas nesse manuscrito. Pela primeira vez ele estava ouvindo sobre as leis, porque o livro de Deuteronômio, apesar de a lei os 10 mandamentos está em Êxodo, se repete em Deuteronômio. E lembrem-se, o livro de Deuteronômio também é o livro das alianças, onde vai falando sobre as alianças que aconteceram e todas as referências que fala sobre a aliança. Então, quando Josias ouviu isso daqui, ele ficou profundamente impressionado, ficou profundamente comovido com a clareza com que Deus queria que o povo de Israel servisse na vida, na morte e a bênção e na maldição. Tudo isso estava ali. E ele queria seguir. E fala, da mesma forma quando a gente vem falando, que fala, né, que o livro de Deuteronômio pede para a gente amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. E fala ali, Josias procurou então guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a sua alma. Então, olha só a influência desse livro de Deuteronômio. Né? Um livro maravilhoso. Como eu falo aqui, de início, eu nem imaginava do que se perguntasse para mim o que era o livro de Deuteronômio, eu não sabia, não fazia a menor ideia, né? Mas como tocou o rei Josias, e ele acabou fazendo uma revolução com o povo de Israel, uma revolução no templo, para seguir o que estava falando ali, né? Porque ele queria que o povo fosse santo novamente. Porque lembre-se, o povo de Israel é o povo escolhido. Era o povo para ser a luz para as outras nações, para ser um exemplo para as outras nações de que o Deus é o Deus verdadeiro. E olha só, então imagina, todo esse tempo sem ter nada de lei com o povo, imagina o que eles não fizeram. 18 anos. Agora, Pitu, olha que interessante, ó. É um princípio bíblico que muitos de nós sabem, mas é importante ressaltar para os nossos ouvintes. Deus, ele, na sua misericórdia, ele não leva em conta o tempo de ignorância. Então, de repente, você está em casa dizendo assim, olha, eu não sabia dessas coisas da Bíblia, eu estou aprendendo agora, será que eu sou? Deus vai me contar como responsável por coisas que eu não sabia? E você vê, Josias, por 18 anos, ele fez o que ele pôde, com o que ele sabia. Mas quando ele descobriu essas coisas, aí o coração dele mudou. Eu queria ler com você um verso só dessa história, que me impressionou muito aqui, ó. No verso, capítulo 2 Reis, capítulo 22, verso 19. Isso é Deus falando para Josias. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor, ao ouvir o que falei contra esse lugar e contra esses habitantes, que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou as vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi. Ou seja, ele começou a ler todas as profecias, todas as exortações que Moisés fez, de como eles iam se afastar, de como eles tinham que se afastar desses deuses e se aproximar de Deus. Ele abriu o coração e ele se humilhou e Deus o ouviu. Então é uma condição essencial para o cristão. Conforme você vai recebendo luz da Bíblia, você vai aprendendo mais de Deus. Você tem que abrir seu coração para a luz de Deus entrar com humildade, porque nós somos pó. E com essa humildade, Deus nos ouve e é assim que ele nos transforma. Né? Exatamente. E aqui no estudo conta a história de um jovem agnóstico que estava procurando a verdade e ele achou um verso em Jeremias que diz o seguinte: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Jeremias 29, 13. E para surpresa desse jovem, quando ele estudou Deuteronômio, ele percebeu que isso já tinha, Jeremias estava citando Moisés já muitos anos antes. E Jeremias não foi o único a fazer isso também, a citar Deuteronômio, né? Foi também Daniel, que Daniel, já tínhamos as profecias, e quando estava chegando no final, lá na Babilônia, que o povo ia retornar, Daniel fez uma oração, e fez uma oração suplicante, porque nessa oração é um resumo sobre o que a nação havia sido advertida. Que o livro de Deuteronômio é isso, está advertindo o povo de Israel. Lembre-se, Moisés está ali na porta, ele sabia que ele não ia entrar, porque ele tinha ferido a rocha mais vezes do que ele deveria, então Deus já tinha falado para ele sabia, ele não ia entrar na terra prometida. Então ele está ali advertendo, suplicando o povo, dizendo, gente, por favor, sigam os mandamentos, sigam a lei, façam sua parte da aliança, porque se vocês fizerem, vocês vão permanecer na terra prometida. Lembre-se, a terra prometida não significa terra garantida, porque se não faz parte da sua aliança,
você perde. E exatamente o que o povo fez. Tanto que o livro de Deuteronômio estava perdido. O povo não seguia. Então, Daniel, na sua oração, faz esse resumo, faz essa súplica dessa advertência do que o livro de Deuteronômio já tinha feito, né? E as consequências da parte do povo de Israel em não cumprir a parte da aliança. Essa preocupação também, graças ao que Moisés fez e escreveu e advertiu o povo de Israel anos depois, já no final do período da Babilônia, Daniel também já estava lá suplicando e fazendo oração, indicando a sua preocupação do que o povo também poderia fazer ou sofrer se não seguisse as leis. E os profetas todos, a maior preocupação dos profetas é apontar para Deus como aquele ser divino, fiel, que cumpre a aliança, e apontar para os homens, o povo de Israel, como aquele que está quebrando a aliança, não está sendo fiel à aliança, né? E por isso que a história bíblica, ela é cíclica, ela se repete. É a história de um Deus sempre fiel e a história de um povo sempre infiel. E esse Deus fiel busca, né, conquistar o povo e nunca desiste deles, né? E essa é a esperança, né? A Bíblia é um livro incrível, Pitu, porque ela revela as profundidades do nosso coração e quão podre é o nosso coração, mas ao mesmo tempo, na medida da podridão nossa, é a graça de Deus para nos buscar, né? Eu fico impressionado com alguns quotes que eu vejo na lição aqui, que eu acho fantástico. Olha, por exemplo, esse aqui, ó. A Bíblia é um campo em que se ocultam tesouros celestiais, e eles permanecerão escondidos, até que, mediante escavação, sejam descobertos e trazidos à luz. Foi exatamente o que aconteceu com Josias. 18 anos depois, ele descobriu esses tesouros e abriu o coração e se humilhou. Para mim, demorou anos também. Eu não entendia a Bíblia, não lia, via as pessoas lendo, não entendia, mas quando o Espírito começa a guiar a sua mente, seu estudo, você abre a cabeça de uma maneira humilde, ele começa a revelar essas verdades para vocês, e a partir daí você é responsável por tudo que você está sabendo, né? Por exemplo, se você pegar na época de Jesus, quanta luz aquele povo tinha recebido? Já tinham Deuteronômio, já tinham os profetas, já tinham Daniel, mas aí eles começaram a esperar por um Messias, que ia ser um Messias diferente do que Jesus foi. Eles esperavam um Messias que ia ser um guerreiro, que ia libertar o povo de Israel de Roma. E o que aconteceu? Eles crucificaram o Filho de Deus como um herege, entendeu? Então o que acontece? Tinham a luz, mas não se humilharam, não abriram o coração, e Deus não pôde fazer nada com esse povo, né? Então, por um lado, nós temos toda essa luz hoje também, né? Então a gente pode ficar totalmente deprimido, totalmente arrasado e preocupado, porque se as pessoas da época de Jesus não conheceram ele, que veio em carne e osso, como nós vamos poder conhecer? Mas por outro lado, existe a graça de Deus, que a cada dia se renova, a cada dia ele está esperando mostrar novamente pérolas do conhecimento bíblico para os que estudam, né? Então a nossa esperança é essa, né? Que a cada dia a gente possa estudar e buscar Deus de todo o coração, e ele possa revelar para nós verdades, né? Esse livro de Deuteronômio tá trazendo para a gente verdades que a gente nem sabia, né? Então é uma beleza. Então acho que é isso por hoje, né, Pitu? Eu acho que a gente tem que continuar estudando esse livro, porque isso vai dar para nós uma fundação para os próximos estudos dos próximos trimestres. Estamos felizes aí que voltamos, né, Pitu? E vamos continuar firmes estudando a palavra de Deus. Vamos orar? Vamos orar. Bondoso Pai, muito obrigado por mais um estudo. Muito obrigado por nos ajudar a entender esse livro maravilhoso de Deuteronômio, como ele influenciou vários outros profetas, vários outros escritores, e nos influencia até hoje. Ajude-nos a termos um melhor entendimento sobre o teu plano para com nós e o que tu queres para nós. Esteja com cada ouvinte, esteja com cada um dos nossos amigos aqui, esteja com o João, sua família, cada um de nós essa semana. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.